Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como é que eu utilizo o Quant Analyzer para avaliar a correlação das estratégias de um portfólio. Então, estou na documentação oficial. Qualquer coisa eu posso voltar aqui para esse site para explicar alguma funcionalidade. Aqui tem a descrição de cada uma delas. A gente pode fazer essa consulta aqui. Lá no Quant Analyzer eu já estou com todas as estratégias importadas, os relatórios, e vou fazer a criação de um portfólio a partir delas. Selecionar ele clicando duas vezes, confere aqui se ele está selecionado e o menu, ou melhor, aqui a aba que a gente vai trabalhar é essa correlação do portfólio. Então vou selecionar ela e a forma mais básica, a forma mais utilizada aí pelas pessoas é a avaliação da correlação pelo dia, então resultados diários dos lucros e prejuízos, tá bom? Eu vou desmarcar essa opção, já vou explicar o que ela faz e vou clicar no botão calcular. Aí ele vai montar essa matriz que é muito conhecida, né? Onde ela vai mostrar aqui as correlações entre as estratégias. Bom, como que a gente vai fazer a avaliação disso, né? Quanto menor, olha lá, então quanto menor a correlação entre as estratégias, melhor a nossa diversificação. E quanto maior a correlação entre essas estratégias, pior a diversificação. A gente vai ter um indicativo disso pela cor, quanto mais próximo aí do vermelho escuro, mais, vamos dizer assim, né, mais alta a correlação. Quanto mais próximo aqui deste verde, menor a nossa correlação entre elas. Legal, vamos ver aqui, por exemplo, essa estratégia do agulhada contra essa estratégia do cruzamento de médias. Ambas são estratégias que usam médias móveis, ambas operam a favor da tendência. Então é legal que você conheça o que cada uma das suas estratégias faz, né, para ir validando aqui, para ter uma confirmação aqui a partir dos dados também. Né? Então os dados estão indo nessa mesma direção. Quando você passa o mouse aqui sobre ele, aqui na intersecção, né, ela fica em negrito e permite que você clique para ver os resultados. Então vamos lá. Veja que eu marquei aqui período diário. Então, cada linha vai representar o resultado de lucros e prejuízos de um dia. Então, veja, no dia 18 de fevereiro, o robô 1, que nesse caso, qual que é o robô 1? É o agulhado, é o que está à esquerda, né? E qual que é o robô 2? É o cruzamento, é este daqui que está à direita, né? Então, no dia 18 de fevereiro, ou ele não negociou, ou ele teve exatamente R$ 0 aí de lucro. Já o robô 2, eu não sei quantas operações ele fez, tá? Mas eu sei que o resultado foi menos 30. Tá bom? O resultado nesse dia foi de R$ 30 de prejuízo. Legal, no dia seguinte, dia 19, ele ganhou R$ 9, depois ganhou 16, né? E esse primeiro robô aparentemente não está negociando, tem um sinal talvez um pouco mais raro aqui. Eventualmente você vai ter dias como esse, que ambos operam, tá? Aqui os dois operaram, os dois perderam. No dia seguinte, ambos fizeram operações e ambos ganharam. Tá, esse resultado que a gente está vendo aqui, essa planilha, podemos dizer assim, né? Essa tabela, você pode exportar ela no formato CSV para analisar uma planilha, no Google Sheets, no Excel, ou até mesmo em uma linguagem de programação, tá? Você pode importar esses dados lá. Legal. Então, fechou. Vou fechar esse menu e vou fazer o seguinte: marcar essa opção do adicionar períodos vazios. Olha só o que vai acontecer com a nossa correlação. Ela está aqui em 38%, né, desse aqui que a gente está testando. E quando eu reexecutar, agora essa correlação passou para 40%. Então, aumentou. Por que aconteceu isso? Vamos ver. Agora, ao marcar essa opção, mesmo em dias como, por exemplo, este daqui, dia 20 de fevereiro, onde nenhum robô executou, ele vai adicionar, então, essas linhas, tá? Então, veja, mais um dia que nenhum dos robôs operaram, e ele vai adicionando aqui para você. Isso tem impacto, né? De acordo aqui com a fórmula da correlação, você vai ter impacto nesse cálculo, vai mudar, né, o valor aqui da correlação, vai aumentar. Tá legal? Então é algo que você tem que se atentar aí. Beleza, acho que fechamos essa parte. Vamos analisar agora, ao invés do gráfico diário, do tempo diário, vamos para o mensal. Então vou fazer o seguinte:
mensal, recalcular e agora aumentou a correlação. Então, alguns presets aqui já tinham um indicativo que havia uma correlação no tempo diário, tá? E aí, à medida que eu vou para o mensal, né, isso daqui se intensifica. Vamos pegar algum exemplo, por exemplo, este Prince. Vamos lá, vamos clicar nele. É o Prince com o Bollinger, tá? Vamos lá. Opa. Aí. Deixa eu clicar aqui nele. Legal, foi. Então veja que à medida que um tem lucro, né, o outro também acaba, né, tem uma chance alta aqui deles terem lucros ao mesmo tempo. Claro que eventualmente vai acontecer algo desse tipo, onde um ganha e o outro perde, certo? Ou um ganha e o outro fica aqui praticamente no 0 a 0. Isso pode acontecer, né? Mas, dada essa correlação aqui de 71%, espera-se que andem na mesma direção, certo? Proporcionalmente aqui, né? Então, um ganha, o outro também acaba aí ganhando. O que a gente pode concluir aqui, né? O que seria uma análise ou uma tomada de decisão a partir deste valor de 71% que já é considerado alto, certo? Ele está acima aqui do 0,7, então considerado uma correlação alta. Ideal seria você ou remover uma dessas estratégias, então, por exemplo, poderia remover o Prince e ficar aqui só com o Bollinger, ou poderia pegar os lotes, né, que eu estou trabalhando, sei lá, tenho 2 lotes aqui. Posso colocar, ao invés de deixar o Prince com 2 e o Bollinger com 2, jogo um para cada, porque eu espero que esse resultado deles vai acabar tendo uma correlação maior. Claro que é interessante que você avalie essas duas estratégias. Então, por exemplo, você pode clicar aqui no Bollinger e clicar também no Prince e avaliar as métricas deles, tá? Para chegar, talvez, chegar em alguma conclusão aqui, né? Ou de remover um dos dois, ou de dividir esses lotes, né? Dividir o volume entre eles, tá legal? Normalmente é assim que a gente faz para resolver esse problema, para diminuir essa correlação aqui. Beleza, terminamos essa parte, fizemos o diário, fizemos o mensal. Agora eu vou manter o mensal, só que vou trocar a forma dessa análise. Eu vou avaliar agora os Closed Trades, tá bom? Closed Trades, vou marcar aqui os dois e pedir para ele executar. Antes de comentar sobre ele, vou voltar aqui no site para mostrar para vocês a principal diferença entre Closed Trades e Closed Positions, tá? Esse Closed Trades é simplesmente a quantidade de negociações. Então, tem a primeira opção, né? Nenhuma negociação, 1, 2, 3, quantos trades que ele fez aí no mês, tá bom? Caso eu tenha marcado essa opção, né? Já o Closed Positions, ele vai distinguir entre posições compradas e posições vendidas. Então, veja, quando for um trade de compra, ele vai somar 1, tá? Então, soma 1 é porque fez uma compra. Aqui vamos pensar no dia, vai? Então, estou aqui no diário e aqui ele fez uma compra. Caso ele tivesse feito 2 vendas, o resultado seria menos 2. Então, ele distingue quando é compra, vai somando, quando é venda, vai subtraindo, tá? Diferente do trades, que faz simplesmente aqui o número bruto, quantidade de negociações que aconteceram, tá legal? No mês, olha só o que aconteceu, né? Olha como é alta a correlação aqui entre o Bollinger e o Tabajara. Novamente, eu conheço os setups, eu que criei, é ideal que você também entenda o que cada um dos seus robôs fazem, né? Para que tenha sentido aqui, para que você entenda também o que está acontecendo. O Bollinger, ele faz uma negociação por dia. Eu limitei. Ele é single trade. Da mesma forma que o Tabajara. Então, veja, é muito provável, né, que essa correlação fique próxima do 100%, né? Por que não ficou? Por que ficou 95%? Provavelmente teve algum dia que um não deu sinal, um ou mais dias, né? Onde um robô não deu sinal, tá? Então, só um dos dois operou. Vamos lá, vamos clicar aqui no Tabajara, vamos avaliar isso. O Tabajara está à esquerda, desculpa, Bollinger à esquerda, Tabajara à direita. E como a gente marcou lá a opção de avaliar por mês, né? Olha aqui, ó.
2016, mês 2, fevereiro de 2016, março de 2016. Quantos trades ocorreram? Vamos lá. Mês 2, Bollinger fez 8 trades, Tabajara fez 8 trades. Ok, né? 100%, bateu. De mês 3 de 2016, ambos fizeram 22 trades, ambos fizeram 22 negociações. Só que pode acontecer, como aqui no próximo mês, onde o Bollinger fez 20, já o Tabajara fez apenas 18 trades. Vai saber o motivo. Pode ter uma limitação de horário, pode ser que esse indicador simplesmente não deu sinal. Então, acontece, né? Vai ter momentos aonde um vai negociar e o outro não. Legal? Por isso que neste cenário de avaliação de trades fechados por mês, ficou muito alta a correlação entre esses dois robôs. Onde que vai ter uma correlação baixa? Por exemplo, se eu comparar um robô que faz um trade por dia, como é o caso do Tabajara, com este Keltner, que é um scalper, né? Então, obviamente, a correlação não vai ser alta. Olha aqui, o Keltner Scalper, 52 trades no mês, o outro fez apenas 22. Né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Olha agora, no período mais recente, que tem uma volatilidade maior, 116 trades do Scalper contra apenas 20 aqui do Single Trade Tabajara. Legal? Acho que aqui deu para diferenciar bem as duas opções. Agora eu vou fazer o seguinte, vou manter o... Na verdade, vou trocar aqui para Open Trades, trades abertos, só que por hora. O que está diferenciando aqui o Open e o Close? É bom a gente falar sobre isso rapidamente? Vou clicar aqui no List of Trades para demonstrar isso. Ele vai usar para calcular esse horário aqui, olha lá. Então, se eu falar assim, eu quero pela quantidade de trades por abertura, né? Horário de abertura. Ele vai avaliar por aqui. Tá? Então, é esse dado que ele vai usar para fazer a análise. Se eu tivesse colocado por fechamento, ele vai usar essa outra coluna aqui, que é o close time. Então, olha lá, aqui, quantos trades foram abertos às 9 horas? Então, aqui ele somaria 1. 9 horas teve um trade que foi aberto. Só que se eu marcar lá por close, aqui é 0, e 11 horas eu tenho um trade que foi fechado, tá? É aqui que ele vai fazer essa distinção. Se você quer avaliar pela abertura, pelo horário da abertura ou pelo horário de fechamento, tá legal? Voltando aqui para a tela da correlação do portfólio, eu dei uma execução agora por hora, só que avaliando o número, né, de trades que foram abertos. Esse parâmetro, Allow Negative Correlation, serve apenas para aplicar aqui a regra de coloração. Então, ele vai deixar mais forte aqui esse tom, vai puxar para o vermelho aqui à medida que ficar negativa a correlação, tá? Deixei também sem marcar essa opção do Empty Periods, ok? E executei. Vamos dar uma olhada aqui no seguinte, no Tabajara contra o set de suporte e resistência. Repara que a correlação deles é menos 94%. O que eu vou esperar daqui? Que quando um robô fizer um trade, como por exemplo aqui, ó, o 2, neste caso, vamos lá, o 2, ele é o Tabajara e o 1 é o suporte e resistência. Então, como a correlação é muito baixa, quase lá o menos 1, né, quase a correlação 100% negativa, eu espero que quando um fizer um trade, o outro não vai fazer. Tá? Então, eu espero sempre que fique alternado, como está acontecendo aqui, tá bom? À medida que um está fazendo a abertura do trade, o outro não está. Por que aconteceu isso? Lembrando lá, Tabajara ele é um single trade que começa a operar 9 horas da manhã. Já esse robô de suporte e resistência, ele é criado com base no horário. Ele espera dar 11h30 para operar rompimentos de suporte e resistência. Então, nada mais justo, certo? O Tabajara, 9 horas, ele já começou a monitorar sinais. Ele vai abrir os trades às 9, 10, talvez até lá, 11 horas, se demorar muito para vir o sinal, certo? Só que quando ele faz aqui a abertura, o próximo robô, o suporte e resistência, ele só vai começar a procurar sinais às 11h30. Então é esperado mesmo esse comportamento, que fique alternando. Eventualmente, eles operaram ao mesmo tempo, como foi aqui. Por isso que não é menos 100%. Aqui, veja, 11 horas, provavelmente
depois, provavelmente não, né? Com certeza que depois das 11h30 foi que aconteceu a abertura desses trades. E aí calhou de ambos terem iniciado um trade nesse período entre 11 e meio-dia, tá bom? Legal, vamos aqui para o breakouts contra o suporte e resistência, que é esse maior valor que a gente vai encontrar, que é o de 67%, tá? Este daqui, ele vai estar aqui também, suporte e resistência contra breakouts. Então são robôs que operam rompimentos, os dois, tá bom? Então a gente espera que eles operem aí na mesma direção, certo? Só que, por que que a correlação acaba não ficando tão alta? Vamos lá, eu peguei aqui um exemplo legal, que é o do dia 3 de março, tá? Um período de alta volatilidade aí. Então, acho que esse dia a bolsa andou mais de 4.500 pontos no o mini índice, tá? Então veja, o Breakouts, ele fez 10 trades, 10 operações de venda, enquanto o suporte e resistência fez apenas uma, porque é um robô que está limitado a uma perda. Então ele errou o trade, ele para no dia, ele não faz mais negociações. Provavelmente o que aconteceu? Tava aquele movimento forte de queda, ele iniciou uma venda, só que foi violinado aí, tá bom? Foi estopado e aí o mercado continuou caindo, tá? O breakout se aproveitou disso, continuou negociando, já o suporte e resistência não. Então aqui você pode observar a quantidade de operações vendidas, foram 10, enquanto o suporte e resistência fez apenas uma. Bom, é assim que vai funcionar este parâmetro do número de posições abertas, tá? Ele vai distinguir entre long e short. Legal, acho que aqui a gente conseguiu passar o período é você que vai escolher, depende do que você está analisando. Se você quer olhar para o resultado do mês, se você quer ver se em determinado horário está tendo um acúmulo ali de determinados robôs, né? Eles estão fazendo muitas negociações, o resultado está muito correlacionado, o resultado dos lucros, tá bom? Ou da quantidade de trades que são abertos naquele horário, tá? Vai depender de qual insight aqui, do que você está querendo responder. Tá bom? Então é muito importante que você conheça os seus robôs, entenda o que eles fazem, para te ajudar na hora de tomar decisão. Vou reduzir lote, vou simplesmente cortar um robô do portfólio, tirar ele, né? Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos ver a última funcionalidade, o último recurso, que é o Overlapping Trades. Então, trades sobrepostos. Para explicar ele, eu vou mostrar o Breakouts contra o suporte e resistência. Um Breakouts contra suporte e resistência que está aqui. 1090 trades sobrepostos. Acabei de explicar ele. Eles operam a favor da tendência, rompimentos. O que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho o início, horário de início do 1 e horário de término do 1. Horário de início do 2, horário de término do 2. Funciona mais ou menos da seguinte forma, tá? O breakouts, vou colocar uma linha aqui representando ele, e vou colocar uma linha representando o suporte e resistência. Mais ou menos isso tudo aqui. Legal, vamos lá. Que hora que começou o trade do breakouts? Bom, 9h30. Legal. Qual que foi o horário que foi terminar? 12h45. Ok. Já este robô do suporte e resistência iniciou o seu trade às 11h40 e foi terminar lá nas 17h40 no final do pregão. O que é esse overlapping? É esse momento onde eles ficaram sobrepostos. O trade aconteceu ao mesmo tempo. Que seria o quê? Como que eu descobriria aqui? Das 11h40, certo? Das 11h40 até aí ao meio-dia e 45. Foi isso? Meio-dia e 45. Como que eu calculo? Certo? Aqui 5. Então, 1h05. Foi esse o tempo que essas duas negociações ficaram sobrepostas. Olha aqui, 1h05, tá? É assim que ele vai fazer para considerar que houve uma sobreposição. Então, sempre que tiver um trade acontecendo, né, ao mesmo tempo que o outro, ele vai somar 1 neste cálculo aqui. Beleza? E com isso, a gente termina mais esse recurso do Quant Analyzer, a análise de correlação das estratégias do portfólio, muito usado, isso aqui é um dos principais
recursos, chama muita atenção, bem importante para você avaliar, né, quais estratégias que você vai manter ou não aí no seu portfólio, tá bom? Por esse vídeo é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais, pessoal. Valeu!